Eu estou aqui com José Carlos Farina. Ele é descendente de pioneiros de italianos que reside em Rolândia desde 1956. E hoje estamos aqui para fazer uma entrevista com ele sobre a cultura imaterial, para sabermos um pouco sobre a cultura de Rolândia, de como foi, sobre a infância dele. Podemos começar? Poxa, Como foi? Quais eram as tradições da sua época? Como era a cultura antigamente? olha, a cultura, você está perguntando sobre cultura, né? Isso, como... A cultura da minha geração, eu nasci em 56, eu fui nascido aqui em Rolândia em 56. Então a cultura que eu me lembro era aquela cultura do pioneiro descendente de italianos, alemães. Então haviam aquelas festas, as quermesses em volta da igreja, né? Com aqueles tinha um aviãozinho que corria assim, parava na cidade, você apostava assim, comprava um bilhete apostando que o aviãozinho ia parar em São Paulo, aí soltava o aviãozinho. Então tinha aquele negócio de erguer mastro no dia de São João, fogueira, andar descalço sobre as brasas das fogueiras à meia-noite, na noite de São João. Tinha os bailes de sanfona. Eu era criança, mas a gente ia, né, com os pais, aquelas barracas cobertas com lona, encerados, sanfoneiro, e o pessoal dançando. Tinha os terços, né? Nas festas de São João, eles serviam pipoca, Cachorro leite com quente, chocolate, paçoquinha. Era muito divertido, era sabe? muito divertido. Era tudo simples, um povo simples, mas havia muito respeito das famílias e as crianças se divertiam muito. E quais que eram as brincadeiras dessa época, Olha, das nós crianças? tínhamos inúmeras brincadeiras. Eu tive a melhor infância que uma criança pode ter na face da terra. Nós brincávamos de tudo que você imaginar. Rela-rela, pega, biblioquê, peão, bolinha de vidro, estilingue, arco e flecha, cowboy, mocinho com bandido. Fazíamos cabana nas árvores, casinhas em cima das árvores, a gente falava que era o Tarzan. E futebol na rua, a lâmpada era bem fraquinha, a gente ficava até as 10 da noite, a terra chegava a ficar assim, cheia, tudo empoeirada de tanto que a gente corria. De tanto que corria. E a gente nadava no rio, pescava de peneira, lambari, brincávamos em cachoeira, subíamos em árvores, chupávamos mexerica, laranja em cima das árvores, pesco, jabuticaba, andávamos a cavalo, de carroça, de charrete. Era uma infância A minha inesquecível. infância foi uma das melhores infâncias que uma criança pode ter em todo o planeta. Não vou falar de Rolândia, em todo o planeta. Era uma infância Mas muito mudou saudável, muita né? coisa, né? Muito saudável, muito... Ixi, a gente tinha atividade o dia inteiro. O dia todo. A gente estudava, mas... Chegava da escola nós já... nos reunimos assim, em grupos de 12, 20 crianças, para brincar de cowboy, de futebol. Saía briga, mas não tinha maconha, não tinha... Diferente não dos havia dias de perigo, hoje, Não né? havia perigo de você deixar uma criança na rua e o traficante lá oferecer droga, não. As mães, quando soltavam as crianças na rua para brincar, porque quase não passava carro, né? Nos anos 60, passava de vez em quando passava um carro. E passava devagar e tal. Não tinha perigo de ser atropelado. Não tinha perigo da mãe falar assim, alguém vai oferecer droga para o menino. Não. Não. A única preocupação das mães dos anos 60, quando eu era criança, briga. Mas essas brigas rendiam o quê? Um nariz torto, uma boca assim sangrando, às vezes até um dente. Mas já estava para cair mesmo, né? Era fácil, um acidente. Mas não havia perigo, sabe? Era uma infância... Diferente de hoje. As mães sofriam porque tinham... Naquele tempo as mães tinham sempre 3, 4, 5... A minha mãe teve 6 filhos. Mas a base era, então, cada mãe naqueles anos 60 tinha em média 4 filhos, crianças, né? Então a preocupação das mães era assim, né? Com a roupa, a higiene.
tinha muita roupa para lavar, não havia asfalto, né? Uhum. As ruas não eram asfaltadas, poucas eram asfaltadas, então as crianças se sujavam bastante, se machucavam bastante, então a mãe tinha que fazer curativo, lavar aquele monte de roupa, comida. Não... Muita comida, tinha que fazer muita comida, Uhum. muita osso para lavar, então as mulheres trabalhavam muito. Mas as crianças se divertiam bastante. Se divertia bastante. Eu tenho dó, quando eu lembro, eu tenho dó da minha mãe, o trabalho que eu dei para ela. Mas isso é mas saúde, eu fui né? muito feliz, né? E como que era a educação nessa época? Na A escola? educação, boa pergunta, a educação. Na escola, a gente cantava o hino, ficava em sentido, cantávamos o hino, tínhamos que tomar a posição um na frente do outro, assim, tudo ordenado. Quando entrava o diretor, a gente tinha que se levantar. Alguma baguncinha a gente fazia, mas pouco. Havia muito respeito dos alunos com os professores, porque naquele tempo também os professores eles podiam puxar a orelha. Eles tinham permissão, né? Então, eu andei levando alguns puxões de orelha, de professor. Outros colegas meus levaram até assim, tacavam giz. Tinha professor que tacava o apagador quando a criança estava conversando. E em casa o respeito era grande também. A gente pedia benção para o pai, para a mãe, para o tio, para os avós. Muito respeito. Quando chegava a visita, a gente podia ficar olhando, mas não podia conversar, né? Ficava olhando a visita, assim. A gente achava legal quando vinha a visita, né? Para ver, né? O que a pessoa falava. Mas a gente ficava ouvindo assim, e o pai fazia assim com a cabeça para não atrapalhar, né? A gente só ficava ali, né? E com vergonha, né? Então, e a gente curtia o pai, a mãe, o avô, a gente brincava, conversava. Eu ia passar férias no sítio com meus avós, tinha assim muito amor, né? Pela família. E como que você vê hoje, a cultura de hoje? Como hoje, que está? No geral não está legal. E a gente vê muitas famílias que ainda seguem aqueles princípios antigos de respeito, de criar os filhos na igreja, com temor a Deus. A gente vê muitas famílias assim. Mas, no geral, a gente vê, assim, que a família está sendo... Está correndo perigo as famílias. As mães têm que trabalhar para ajudar os pais. As crianças, às vezes, são criadas por babás ou criadas na rua. Então, tem muita droga, muita prostituição. A música hoje, você vê moças com danças obscenas, crianças até... com danças obscenas, com meninos, e rolando droga perto de criança. E muita gente já começa a achar normal a droga, a dança erótica. Os filhos, muitos não respeitam os mais velhos. Então, no geral... Perde a cultura, né? A família brasileira está correndo perigo. Eu acho que, se eu fosse governante, eu não sei como é que eu ia fazer, mas eu ia dar um jeito de mudar. Sei lá. Isso está muito na escola, né? Os pais, né? Sei lá. Nós temos que resgatar as famílias, resgatar as crianças. Ninguém pode deixar uma criança na rua aprendendo prostituição, drogas. Tem que criar dentro de casa, do jeito que eu fui criado, brincando, respeitando os pais, os avós, os tios, estudando, brincando, sendo feliz, se alimentando bem. São os direitos das crianças. Mas droga, prostituição, isso aí, pelo amor de Deus, vai chegar uma hora que... vai virar um caos. Hoje muita gente já tem... A maioria da população já tem medo de sair na rua à noite, porque lá na rua, antigamente na rua a gente sabia que tinha pessoas normais. Hoje você sai depois das 10 da noite, você já fica imaginando que você vai ser assediada por um ladrão, um traficante, isso aí não é legal. No meu tempo a gente saía, os jovens... as crianças podiam ficar na rua. A mãe nunca ficou preocupada que ia ter droga, prostituição. Só negócio de agressão mesmo entre crianças. Então os jovens saíam para ir num baile ou para namorar, podiam voltar depois da meia-noite, que não tinha perigo de alguém ser assaltado, sabe? Não havia isso. Antigamente as ocorrências policiais eram com relação a bêbados que brigavam nos botecos. Pequenos furtos era coisa mínima, era né? Coisinha. A polícia quase não fazia nada. Quando prendia um bêbado assim, todo mundo ia lá ver. Hoje, pra você ter uma ideia,
Antigamente a gente não sabia o que era maconha, não sabia o que era tráfico de maconha. Crack, não sabíamos. Hoje, eu recebo no meu blog do Farina, eu recebo o trabalho da polícia diário. Todo dia a polícia está prendendo traficante. Em Rolândia, em Londrina, no Norte do Paraná, no Brasil. Todo lugar, né? Inteiro. Todo dia a polícia prende traficante. Todo dia entra no Brasil toneladas de maconha, crack, cocaína, todo dia. Uhum. Caminhões são... A polícia, a alfândega, pega caminhões com 1 tonelada de maconha, 1 tonelada de... Sabe, todo dia tem isso aí. Então, hoje, quem está pensando em casar, ter filhos, a preocupação é essa aí. Tem que pensar muito. E o governo tem que ouvir essas reclamações e moralizar. Eu acho que segurança é direito de todos, né? Você é casado ou solteira? Sou solteira. Então, você pretende casar e ter filhos. Então, quando você casar e ter filhos, você não quer criar teus filhos dentro de um cotidiano do bem. Exatamente. Só que hoje as pessoas são mais cultas. Quem quer, né? Quem busca cultura, tem a internet, tem os jornais. Televisão hoje é uma maravilha, né? Você se informa cedo, à tarde, à noite. As informações caem sobre a gente o tempo todo. Hoje, então, para criar uma família seria melhor. Tem muito mais As informação. pessoas até ganham, quem tem uma certa qualificação, ganha melhor, pode dar um padrão. Mas, aí comparando com aquilo que eu te falei, nessa parte de segurança, você já fica preocupada. Quem vai ter um filho, ou quem está tendo criança exatamente. agora, formando família agora, já fica preocupada, né? E o que você acha sobre o uso da internet no dia de hoje? Olha, eu sou apaixonado pela internet. Depois que eu me aposentei, eu entrei de cabeça, né, nesse mundo virtual. Eu acho... Gente, vocês não imaginam o quanto eu admiro, gosto e sou apaixonado pela internet. Pela possibilidade de você receber informações em 1 segundo e passar as suas informações em 1 segundo. Tirar uma foto em 1 segundo e colocar na internet em 1 segundo para o mundo inteiro ver. Um filme. Você está produzindo um filme agora. Esse filme você pode colocar num site, num blog daqui a pouco. Isso. E todos irão ver para alguém no outro lado do planeta, na China, no Japão. Exato. Eu até comento com muita gente. Na estação orbital que os Estados Unidos mantêm lá no espaço, é possível você, em questão de minutos, colocar esse vídeo para os astronautas na estação orbital, fora da Terra, saber que nós estamos conversando aqui. Exatamente. Então quer dizer que eu sou apaixonado. É muito bom, desde que seja usado para o bem, para a informação, né? Sempre assinando, eu sou favorável. Você escreve o que você quiser, pensa o que sempre você falando quiser, a verdade. Escreva, assina o teu nome embaixo, né? Você fala o que você quiser contra mim, mas escreva, assine o teu nome. Não use o fake. Eu sou contra fakes, né? O que muito tem hoje, né? O perigo hoje da internet são os fakes, né? E o assédio moral. Pedofilia, o assédio dos pedófilos a crianças na internet. Essa é a maior preocupação hoje de quem tem crianças pequenas, você ainda que não tem não é casado ainda, né? Essa é a maior preocupação. Pedófilos usando a internet para o mal. Isso aí hoje em dia é o que mais principal tem, problema né? no Brasil, que a polícia deve combater mesmo e cair em cima e aumentar, inclusive, as penas. Né? As penas, exatamente. As penas. O cara não pode cumprir a pena de liberdade, tem que cumprir preso. Porque... Então, essa é a preocupação, porque uma das coisas mais maravilhosas que nós temos hoje no século XXI é a internet. A tendência, a internet já está dominando, vamos supor, 70% do mundo, e a tendência é dominar 100%. 100%. Mas precisa haver esse controle, né? Sabe, ninguém pode usar a internet para o mal, né? E estão usando, né? Para dar golpes, para assediar crianças com finalidade de pedofilia, isso aí. Então, a legislação tem que mudar, as penas têm que ser maiores para que... Então, sobre essa parte aí eu já tinha encerrado, né? Tem que mudar a legislação
e punir severamente quem é abusando da internet. Mas é maravilhosa a internet. Uhum. Então é isso a nossa O entrevista. outro perigo da internet é a pessoa ficar viciada como eu. Né? Eu já estou viciado, porque às vezes eu tenho vontade de ir lá no centro tomar um cafezinho com meus amigos e não vou. E não porque vai. eu estou ali digitando, estou recebendo informações o tempo todo, lendo, copiando, publicando. É contagiante. É contagiante. E altamente viciante, né? Então é isso, Farina. O que a gente queria saber sobre a sua infância, como foi a cultura antigamente, de como mudou hoje. Então a nossa entrevista é isso. Eu agradeço, muito obrigada pela sua disponibilidade, tudo, pelo seu interesse com a gente. Eu é quem agradeço, porque é muito prazeroso quando um jovem nos procuram achando que a gente possa passar alguma coisa. Conhecimento. Eu fico muito feliz com a tua visita. Obrigadão, viu? Show.